Olá pessoal, paz do Senhor. Estamos novamente aqui com mais um EBD de jovens. Estamos aqui ministrando a lição 5, 2 de fevereiro de 2025, com o tema Autenticidade contra uma fé morta. Temos aqui o texto principal. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade, encontrado em 1 João 3,18. Resumo da lição. A nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Eu quero falar a respeito desse tema. Vou repetir novamente aqui o texto principal. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e por verdade. O que tem muitas pessoas nos dias de hoje? Estão amando com palavras proferidas pela língua, supostamente, né? Então, foi falado aqui em 1 João que nós devemos amar por obra e verdade, ou seja, no decorrer da lição vai ser falado sobre obras, sobre amor, sobre dedicação, sobre busca. E não adianta eu só falar eu amo, eu só dizer eu amo. Não, eu tenho que ter obras, eu tenho que ter ação a respeito da palavra de Deus. Muitas pessoas dizem da seguinte forma nos dias de hoje: eu não preciso congregar, eu já tenho pastor, meu pastor à disposição hoje tem pastores com nome histórico aí no mercado de filmagens. E muitas pessoas param de congregar e adoram, seguem nas plataformas e deixam de congregar. E o que eu quero falar a respeito disso? Uma pessoa perguntou para um pastor: pastor, eu posso parar de congregar e ter o meu pastor nas redes sociais? Aí ele fez uma comparativa. Você já viu um soldado? Você já viu um soldado ele se exercer, ele se emancipar, ou seja, ele recebeu o seu título sem ele ir no quartel? Aí ele foi refletir a respeito disso, e realmente é essa forma, né? Jamais um soldado ele vai chegar ao ponto de ser um soldado sem ele ter ido no quartel. Ou seja, nós como cristãos nós temos que congregar, nós temos que fazer o ir do Senhor. Não adianta eu dizer eu sou um cristão e eu não congregar. Lá na congregação você vai sentir, ali você vai ter um momento com os seus irmãos, você vai receber a palavra de Deus, entendeu? Então, vamos aprofundar a lição. A lição dessa semana, as leituras vai ser feita de Tiago 2, 14 ao 26. A gente não vai fazer a leitura, a gente vai prosseguir. A introdução. A carta de Tiago representa uma visão prática de fé cristã, desafiando os crentes a demonstrarem sua fé por meio de ações. Na lição deste domingo, estudaremos o texto de Tiago 2, 14 a 26, que trata a esse respeito. O texto aborda a relação intrínseca entre fé e obras, advertindo-nos contra uma fé inativa ou morta. Abordaremos os perigos de uma fé improdutiva e evidencia da fé por meio de ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Ou seja, nós vamos falar de fé, de ações e de uma como é que eu posso dizer aqui? Tratar de um assunto muito importante nos dias de hoje. Uma fé morta vai ser explicado detalhadamente. Eu não sei se eu vou conseguir tirar esse vídeo a esse ponto, mas participe da escola, mas a gente vai falar um pouco a respeito.
os perigos da fé improdutiva. Uma fé improdutiva. O que eu quero dizer para você? Você como cristão, você diz, eu não tenho fé, você não é cristão. Preste atenção, volte atrás e busque melhorar, porque nós, cristãos, ele tem que ter fé. A gente tem que ter obra. Não adianta ter só fé e não adianta ter só obra. Nós temos que ter os dois. E no decorrer você vai entendendo. Os perigos de uma fé improdutiva. Inutilidade. Aproveita-se que alguém disse que tem fé e não tiver as obras. Ou seja, para vocês têm que ter fé e obra. Porventura, a fé pode salvá-lo? Uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. Novamente, uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. Se você diz que tem fé, mas você não busca e você não leva e você não demonstra aquela fé, então ela é inútil. Nós temos o que? Nós temos um exemplo de nosso patriarca, o patriarca Abraão, que ele teve uma fé, considerado pai da fé, né? Porque ele recebeu, já na sua velhice, a profecia que ele seria pai e que aquela criança representaria uma grande nação. E o que acontece? Ele acreditou. O Senhor sempre falou: o Senhor não é o homem para que minta. E aí ele acreditou e ele recebeu. E você já imaginou, você na sua velhice, você tem um filho e ele ser pedido em sacrifício? E Abraão levou o filho para ser sacrificado. O que acontece? Na hora Deus viu aquela fé dele. Então, ali uma fé com ação. Ele não teve só fé, mas ele teve ação. Ele foi lá. Ele demonstrou a sua fé em ação. Vamos aqui rapidinho aqui, né? Paulo rejeita a ideia de que as boas ações sejam meritoriais para a salvação. Ele explica que não podemos confiar no nosso próprio esforço para nos tornarmos justos diante de Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece, né? Paulo fala que ele rejeita a ideia de que as boas ações sejam meritoriais para a salvação. Ou seja, nós temos que ter a fé, nós temos que ter as ações, porque só a fé não salva, só as ações não salvam, e que é um conjunto, entenderam? Então vamos aqui à frente. É importante ressaltar que há diferença entre crença e fé. Crença é o assentimento ao testemunho, ao passo que a fé é o mesmo sentimento ao testemunho, acompanhando de confiança. Crença é você acreditar em algo, você buscar, porque você sabe que existem várias crenças, mas a fé, ela é o assentimento ao testemunho, mas ele é acompanhado de uma confiança. No momento que você tem fé em Deus, você tem a confiança porque você tem fé, você tem confiança em Deus, você sabe que Deus está contigo, que Deus pode passar pelo que passar. O que eu quero dizer para você? No dia que o barco estava no mar, Jesus estava no barco e o barco passou por turbulações, aquela coisa, turbulação. Poderia não ter passado, poderia, mas o que eu quero falar para você? Na hora que Jesus falou, o mar se acalmou. O que eu quero que você entenda?
Não significa que você ter Deus na sua vida, você não vai passar por provações. Porque Jesus estava no barco e o barco passou. Aqueles que estavam no barco passaram por aquela provação. Então, Jesus pode estar no barco, mas a gente vai passar por coisas difíceis. E aí temos que entender, temos que ter aquela fé, aquela confiança que Deus está conosco e que nós iremos ultrapassar em nome de Jesus. O escritor aos Hebreus, buscando responder sobre a natureza da fé, apresenta-nos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu vi um pregador falando que uma pessoa chegou e falou para ele: você acredita que a baleia engoliu Jonas? Olha a confiança desse homem. Ele disse: se a palavra de Deus falasse que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditava. Imagina falar que a baleia, que tem possibilidade de engolir o homem, engoliu. Então eu acredito. Então, uma fé, uma confiança, né? Então é algo impressionante. Então são algo a gente continuar aqui em frente. Aqui no segundo tópico, nós temos o engano espiritual, né? Acredito que a fé não precisa ser produtiva. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. Ou seja, quando fala assim fé, nós já temos que acreditar numa confiança em algo que ela vai ter uma produtividade. Porque o que acontece? Se não acreditar, eu não tenho fé. Eu acredito que eu estou falando para vocês a respeito desse tema, e que com certeza, se você assistir, você vai aprender alguma coisa. Você vai dizer assim: meu radial está assim meio, não tenho mais. O que acontece? Com certeza algo vai despertar na tua mente, e quem sabe tu vai ter mais interesse, tu vai buscar mais. Então, se você não acredita que a fé ela tem que ter produtividade, você está enganado, meu irmão. Você tem que acreditar na fé. A fé, nós temos que acreditar na fé que nós iremos conseguir. Eu acredito que o céu existe e eu quero morar no céu. E minha confiança está em quê? Minha confiança está no Senhor. Eita glória. Vamos aqui. Ocorre quando, vamos ver aqui, diz acreditar e o que ela realmente faz. Por exemplo, uma pessoa pode professar amor ao próximo, mas não agir para ajudar aqueles em necessidade. Essa incoerência revela uma fé superficial, que não transforma o caráter nem motiva a prática do bem e não glorifica a Deus. Ou seja, ele diz que tem fé, ele diz que quer mudança, ele diz que tem amor ao próximo, o próximo chega para ele: tô passando por isso. Sim, meu irmão, com aquela maior: meu irmão, Deus vai abençoar você, você vai conseguir ultrapassar. Sendo que ele pode ajudar, de alguma forma ele pode ajudar aquela pessoa. Não adianta nós vermos nosso próximo passando por uma dificuldade, nós só dizer: não, Deus vai te abençoar, sendo que nós já estamos abandonando aquela pessoa. Se alguém está precisando e ele vem falar para nós que ele está precisando, então dali nós já temos que começar a ajudá-lo. Entendeu? Testemunho ineficaz. A fé produtiva prejudica o testemunho cristão. Quando os crentes não vivem de acordo com a fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Uma fé sem obras falha em mostra o poder transformador do Evangelho. Ou seja, nós somos um livro que está sendo lido diariamente. Ele é lido diariamente. Nós somos um livro lido diariamente pelas pessoas. Como é que eu sou um cristão?
eu me envergonho de falar de Cristo. Eu não demonstro um comportamento de cristão. E aí? Ali você está desmoronando a fé. Você está desmoronando aquele algo que foi tão difícil de ser criado. Entenda, você é um livro que todos os dias as pessoas leem. Seja luz. A luz ela não é preconceituosa. Eu ministrei na lição passada e uma jovem falou para mim: a luz ela não tem preconceito. Você pode colocar a luz na montanha, que ela vai brilhar. Você pode colocar a luz no pântano, que ela vai brilhar. Você pode colocar a luz onde colocar, ela vai brilhar. Seja essa luz onde você estiver, você brilhe. E que não precisa, ninguém chegar dizendo: você é cristão? Não, porque você está com brilho. Só em você brilhar vão saber que você é uma luz diferenciada. Aqui nós temos fé é uma história nova cada dia, não é? Pois nem estado nem qualidade não deve, portanto, ser confundido com religiosidade. Crer não é credes, ou seja, gente, a fé, olha aí, a fé não deve, portanto, ser confundida com religiosidade, não. Tem pessoas que ela não tem nenhuma religiosidade, mas ele tem fé, ele acredita, ele tem amor, ele tem ação. Viu? Não confunda fé com religiosidade. Porque tem pessoas que estão no meio cristão, mas ele não tem fé, ele não acredita. E é muito fácil dele se afastar. Viu? Então não confunda. Amor, aqui, a evidência da fé por intermédio das ações. Fé e ação. Tiago afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A verdade fé sempre se manifesta em ações, embora não sejam elas um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. A fé é eficaz se não vier acompanhada de ação. A fé é eficaz se não vier acompanhada de ação. Tiago está afirmando a seguinte: prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. Então, assim, foi um confronto, né? Novamente, eu vou ler aqui, ó. Prove para mim que você tem fé sem obras, e eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. No momento que você opera uma obra na vida de alguém, você tem fé que ela vai ultrapassar, que ela vai vencer, e que lá na frente ela pode, não pensando em benefício, mas que lá na frente ela pode abençoar outras pessoas. Então aí você está mostrando fé com obras, viu? Amor e ação. Possuir recursos deste mundo e ver seus irmãos passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa. Como pode permanecer nele o amor de Deus? É o que nós vemos no dia de hoje. Pessoas gananciosas, que as pessoas, os seus irmãos passando por necessidade, mas ele se preocupa somente com o seu umbigo, somente com o seu ego. E aí? Não adianta em nada. Você batalha, e o seu irmão passa necessidade, você podendo, mas não ajuda. Cuidado. Obediência e ação. Fé e obediência a Deus são intrínseca. Sabemos que a fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Aqui, ó, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, os mandamentos de fé, os mandamentos você sabe que são 10, e eles resumem assim: ame ao seu próximo como a si mesmo.
e não tens outro Deus, né? Amar o seu Deus vamos amar o nosso Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo a si mesmo. Então, assim, você amar a Deus acima de todas as coisas e você amar o seu próximo como a si mesmo. Não é fácil. Então, foi resumido, né? Isso tudo tem a constância de obras e fé para que você cumpra esses 2 mandamentos. Que esses 2 mandamentos já são a resolução dos 10. Então, atento para a vida. Abraão e Raabe exemplo de uma fé viva. Abraão. Uma comparação aqui, ó. Abraão. Cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho. Eu falei para vocês no início, né? Já aqui a Raabe, deixa eu procurar aqui Raabe. Abraão ofereceu Isaac sobre o altar. Tiago nos ensina que Abraão foi justificado, né? Pelo que fez, porque creu em Deus. O que ocorreu em Gênesis foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. Viu, gente? Então, assim, aí Raabe, Tiago aplica a questão ao citar Raabe no versículo 25, juntando-se assim ao escritor dos Hebreus, que a reconhece como exemplo de fé. Raabe vivia em Jericó, que ela acolheu, né, acolheu aqueles homens, e ela e sua família foram salvos. Por quê? Porque ela acreditou, que ela sabia que o Senhor estava no negócio. Então, tenha fé, mas também tem as ações, que Deus vai abençoar o teu coração, o teu ministério, a tua vida, a tua família, viu? Então, se você chegou até o final desse vídeo, agradeço a você. Temos muitos vídeos anteriores aí, de outras ministrações, e se Deus permitir, estaremos com mais vídeos, viu? Muito obrigado.